Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Boa noite, graça e paz. Por mim, eu ficaria aqui na música, cantando, porque não só esse ritmo gostoso, essa palavra gostosa, que mexe conosco, não só no sentido, né, do balanço, mas também que vai no coração. E sem dúvida nenhuma, as coisas que nós ouvimos aqui, através dessas canções, por si só, são coisas mais do que suficientes para alimentar uma reflexão de cada um de nós diante do Senhor. E depois eu gostaria de ter a letra dessas músicas, especialmente essa última, muito boa, e creio que até onde eu pude perceber nas conversas que tive hoje na hora do jantar, é bastante pertinente para a caminhada de reflexão que vocês tiveram aqui nesses dias. E eu quero apenas pensar um pouquinho com vocês a partir de um texto muito conhecido, Isaías capítulo 6, e a gente vai estar tentando discernir alguma coisa de Deus para o nosso tempo, assim como Isaías pôde discernir nos seus dias aquilo que o Senhor queria dele. Isaías 6, versículos 1 a 8, assim nos diz a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, um para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, nós lemos a tua palavra e temos sede de compreendê-la e aplicá-la nas nossas vidas. Muito obrigado, porque a tua revelação a nós nos transforma. O nosso desejo é de fato ser transformados pelo teu poder. Abençoa-nos neste momento em que paramos diante da tua palavra e trata conosco, em nome de Jesus. Amém. O contexto de Isaías não era um contexto fácil. Seu povo estava ameaçado para uma dominação, estava numa situação crítica. O rei Uzias, que havia reinado sobre a nação por 52 anos, agora está morto. Há uma instabilidade, há uma insegurança, e Isaías
nesse tempo tem uma visão de Deus. Eu queria olhar com você como é que Isaías relata o seu momento, o seu contexto, o seu tempo, na expectativa de que nós também hoje possamos discernir a voz de Deus, ouvir a sua voz e termos a nossa própria experiência, a nossa própria caminhada dentro do nosso tempo, dentro do contexto em que Ele nos colocou. Isaías, ele declara aqui que teve uma visão de Deus. Ele nos situa no tempo, como falei há pouco, o seu contexto é um contexto delicado, uma nação extremamente longe de Deus, corrupta, sem discernimento, contexto em que cada um olhava para si próprio, para os seus interesses, e uma situação de risco, porque um inimigo muito mais forte estava rondando e buscando, como depois acaba acontecendo, subjugar o povo de Israel e tomar as riquezas e impor o seu ritmo. Dentro desse contexto, Isaías diz que tem uma visão do Senhor. E quando eu leio isso daqui, eu olho para a minha realidade hoje, eu olho para o contexto em que estamos inseridos, esse tempo louco em que a pós-modernidade tomou conta da humanidade de tal maneira, e essa humanidade não percebeu que existe um ritmo totalmente novo, não tão novo assim, porque isso já tem mais de 50 anos, mas que vem cada vez mais se entranhando, se infiltrando e direcionando a filosofia, o modo de vida da humanidade, do povo, das nações de uma maneira geral. Eu olho para um mundo em convulsão, e aí nós estamos vendo como é que tanta tragédia vai acontecendo como resposta da muito má administração do homem ao jardim que Deus lhe confiou. Nós somos predadores do planeta e nós estamos aí vendo sinais marcantes da nossa depredação, com tanto terremoto, frio, enchente e tudo quanto é lugar, e cada vez mais intensamente, como que a mulher num processo, para dar à luz, então cada vez mais intensamente, eu olho para um país cujos líderes anunciam que tem melhorado muito, e eu não vou discutir essa questão, mas o fato é que se tem melhorado muito, ainda tem muito que melhorar, onde há tanta injustiça, tanta corrupção, tanta desgraça, tanto desmando, onde as pessoas não são consideradas como pessoas. Eu vejo uma religiosidade extremamente distorcida, um mundo que cria seus próprios deuses, porque não reconhece a existência de Deus, e eu fico perguntando como é que a gente vive nesse mundo como filhos de Deus, se não tivermos uma visão de Deus. Eu creio que, assim como Isaías teve uma visão de Deus para ser instrumento eficaz, determinante no contexto em que foi colocado por Deus, nós hoje precisamos ter uma visão de Deus, para que, a partir dessa experiência tremenda, e eu não estou me referindo apenas a uma eventual experiência sobrenatural, não estou falando disso, eu estou falando da necessidade de se ter uma experiência com Deus, uma visão de Deus, para sabermos como é que nós vamos nos conduzir e ser instrumentos em suas mãos para cumprir o seu propósito, para realizar a sua vontade. Quando Isaías situa o contexto e fala dentro dessa realidade, eu tenho uma visão de Deus, eu me sinto compelido a buscar, a estar
próximo de Deus, a ter uma visão de Deus, ou a ter uma visão do contexto em que Ele me colocou a partir dos seus olhos. Eu preciso ter uma intimidade com Deus, porque senão eu vou ficar sendo jogado de um lado para o outro, como a igreja evangélica, não só brasileira, tem sido jogada de um lado para o outro, sem rumo, sem discernimento, sem unidade, sem coerência, exatamente porque se deixou envolver por uma série de coisas que apelam, que se anunciam como compromisso e responsabilidade da igreja e perdem de vista a necessidade, de olhar para Deus, de conhecer a vontade de Deus, de ter uma experiência com Deus, para saber como se posicionar e ser um instrumento de transformação. E aí, nós vemos que a partir desse momento, quando ele anuncia a visão que tem de Deus, então começa a acontecer uma participação muito viva de Deus, de anjos e do homem. Nós vamos ver uma interação acontecendo aqui. A primeira coisa que a gente vê é o anúncio que os anjos fazem a respeito do caráter de Deus, falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E enquanto os anjos vão anunciando essa característica divina, e antes disso nós temos uma descrição de como Isaías vê os anjos aqui, a questão das asas, cobrindo os pés, cobrindo os olhos e voando, mas a proclamação que faz da santidade de Deus. E quando eu leio essa palavra aqui dos anjos, eu também me dou conta de que o Deus eterno, soberano, poderoso, que conhecemos pela palavra, ao qual seguimos, é um Deus santo, santo, santo. E nós vemos aqui que na proclamação dessa santidade, de maneira tão intensa feita pelos anjos, há todo um cenário. O texto diz que a terra treme, que a fumaça se levanta, é algo tremendo acontecendo. Isso gera um cenário em que Isaías cai por terra e confessa a sua pecaminosidade e reconhece que não pode estar diante de um Deus tão santo, intensificado, no jeito de falar santo, santo, santo. Ele cai em si. Ele é levado pela visão que tem de Deus e pelo anúncio que houve dos anjos a reconhecer, a olhar para si e a reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, a sua pecaminosidade. Mais do que nunca, eu preciso, ao ter a visão do Deus que é santo, 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 eu preciso reconhecer a minha pecaminosidade, reconhecer os meus desvios, reconhecer as minhas limitações, reconhecer os pecados deliberadamente cometidos, porque tem isso. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, tantas vezes eu sei que o que eu estou fazendo não é alguma coisa que agrade a Deus e ainda assim eu vou lá e faço. É um pecado cometido deliberadamente. E eu tenho essa luta. Eu penso que todos nós temos essa luta. Mas também
o pecado da ignorância, o pecado da insensibilidade, da falta de proximidade de Deus, que me leva também à falta de discernimento, a falta de sabedoria, porque discernimento e sabedoria só se adquire ou só recebe de Deus quem se aproxima de Deus. Não é o banco da universidade, não são os cursos pós que vão trazer sabedoria e discernimento. Pode ser um instrumento facilitador a questão do conhecimento. Mas sabedoria para ler, para observar e interpretar o mundo em que vivemos hoje, só se consegue prostrado aos pés de Deus. Isaías olha para si e fala: eu sou um miserável. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sou digno. Eu não tenho dignidade própria. Se houver alguma dignidade em mim, não é de mim, é do Deus que me atraiu e me transformou. Então Isaías cai por terra diante do anúncio da santidade de Deus. E nós precisamos buscar essa intimidade, essa visão de Deus, para nos darmos conta de que não somos suficientes. Não temos a estratégia. Não temos como realizar qualquer coisa se Ele não estiver presente. Então, quando Ele cai por terra e reconhece: eu preciso, nós precisamos frequentemente estar prostrados diante de Deus. E o que acontece, irmãos e irmãs, é que nós não temos este hábito. Nós não temos. Esta sensibilidade, essa disposição. E é assim que tantas vezes nós seguimos a nossa caminhada cristã com uma vida que deixa muito a desejar. Porque não estamos como discípulos do Senhor Jesus. Somos crentes, tantas vezes, de fim de semana, onde até podemos nos emocionar na hora das canções, onde podemos, pela misericórdia de Deus, experimentar o seu toque através de um momento de oração ou da mensagem que Ele faz vir aos nossos ouvidos, e podemos contribuir, mas sabe, tantas vezes somos crentes, mas ainda não chegamos a ser discípulos do Senhor Jesus. Semana passada eu estava conversando com um grupo de pessoas na igreja, estava dizendo que a igreja criou essa classe light de seguidores de Jesus, chamado crentes. Porque na Bíblia não há crentes, na Bíblia há discípulos. E o crente é aquele que aparece na igreja uma vez por semana e faz tudo o que tem que fazer direitinho, bonitinho, e diz: Senhor, eu estou aqui porque eu te amo e vou fazer a tua obra. Mas ninguém sabe o que acontece entre um e outro domingo. Isaías, ele está
está prostrado. E nessa prostração, nessa confissão intensa, ele recebe a ministração comandada por Deus, da parte de Deus. O texto nos diz que o anjo, o serafim, versículo 6, toma uma brasa viva do altar e toca nos lábios de Isaías e declara: ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vivemos num tempo em que não há sede de confissão de pecados. Nós tomamos a atitude de que os nossos pecados vão ser perdoados mesmos. Afinal, Deus garante isso e Jesus já pagou toda a conta na cruz do Calvário. E afinal de contas, a carne é fraca e eu vou aqui fazer um trabalho bobo de confessar pecados se eu já sei que amanhã eu vou cometer de novo. Então, tem algumas coisas na vida dos crentes que não são de Deus e que não geram arrependimento, porque a mente como que adormeceu. Então aquela distorção foi legitimada como algo aceitável. Não é o desejável, mas afinal de contas, o que eu vou fazer se eu sou assim? Então, não há sede, não há sentimento de necessidade de conserto da vida com Deus. E daí não tem experiência de transformação. E daí não tem experiência do derramar de Deus, do Deus perdoador que vem e inunda outra vez de alegria o coração daquele que se prostra e se arrepende. Aí a vida cristã fica chata, fica pesada, difícil. Porque não se vive experiência com o Senhor. Isaías ouve a declaração, sente no seu íntimo a convicção de que foi perdoado. Eu imagino que aqui Isaías tem restaurado dentro de si a alegria da salvação. Coisa que fugiu do meio da igreja há muito tempo. Eu olho na igreja onde eu pastoreio, eu vou pelas igrejas onde sou convidado para falar, e eu olho para os crentes e eu não vejo a alegria da salvação. E daí a igreja precisa fazer umas coisas interessantes para que o povo fique alegre. Então precisa buscar mecanismos que possam dizer: não, mas houve uma grande alegria no culto desta noite. Alegria produzida pela engenhosidade do homem, ou alegria verdadeira derramada por Deus em nossos corações? Eu imagino aqui que diante da declaração vinda dos céus a Isaías, gerou no íntimo dele, no coração dele, uma alegria pela restauração do seu relacionamento com Deus. As nossas igrejas
A nossa juventude precisa de movimentos externos para ter alegria. E é exatamente nesse filão da necessidade de algo de alegria no meio da juventude que vai de passo a passo afundando cada vez mais. Porque aí nós temos os shows evangélicos e nós pagamos 15, 20, 30, sei lá quantos reais para ir ouvir a ministração do Senhor, o cantor fulano, a cantora fulana, e por aí afora. E aí nós vamos para os embalos de sábado à noite. Atrás de alegria, atrás de satisfação. Corações vazios, em busca de uma versão gospel da alegria que o mundo precisa e busca nos shows e em tantas outras coisas. Eu não estou contra os shows, podem ter quanto quiserem, mas eu choro, lamento que a nossa juventude necessite deles. Porque a alegria verdadeira já secou dos seus corações. A vibração, o entusiasmo, a sede de orar, de louvar a Deus de coração, de alcançar alguém, de testemunhar do poder, das transformações que Deus opera, das respostas às orações, essas coisas não existem mais. Vivemos um tempo de sequidão no meio da igreja. Mas Deus, do outro lado, está pronto para ouvir a minha oração. Deseja tanto que eu me arrependa dos meus pecados, que eu me prostre e clame pela sua misericórdia, que eu confesse de fato as coisas que de repente me distanciam dele, porque ele já pagou um alto preço, porque enviou para um sacrifício aquele que é infinitamente próximo e infinitamente querido por ele. Preço altíssimo. E é como se o sangue que pode nos limpar de todo pecado estivesse lá esperando alguém confessar esses pecados e consertar suas vidas diante do Senhor. Daí a igreja cada vez mais precisa lançar mão dos recursos artificiais, da mídia, dos shows, de tantas coisas que animem o povo de Deus. Nós estamos necessitados de uma visitação do Senhor. Não conseguimos discernir o que Deus quer de nós, porque nós não estamos próximos dele. Não somos instrumentos de transformação em suas mãos, porque estamos cheios de pecado. Observe que o texto, o relato que Isaías nos faz,
é o seguinte: ele primeiro confessa o seu pecado, cai no pó, clama pela misericórdia. Deus vem e faz uma obra de restauração na vida dele. E aí, e tão somente depois disto, ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, nessa ocasião, era 100%, era a única pessoa ali naquele cenário, naquele encontro com Deus. E ele simplesmente disse: eis-me aqui, Senhor, eu compreendi tudo, eu vi a tua glória, eu ouvi a proclamação dos anjos dizendo santo, 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 e achei-me a mais indigna das pessoas. Então me joguei por terra e reconheci que ia morrer porque estava longe de ti, mas tu, em teu amor infinito, vieste e me libertaste, tocaste os meus lábios, transformaste a minha sorte. Então, Senhor, eu não tenho outra resposta para ti senão dizer: eis-me aqui, diante do apelo que tu fazes, a quem enviarei. Mas hoje, a igreja, a juventude, não consegue ouvir a voz de Deus. Não estamos disponíveis para a convocação radical de Deus, de sermos instrumentos nas suas mãos. O que nos cega, que cega a nossa geração, que cega a igreja do nosso tempo, é o pecado. Então somos enganados e acreditamos de todo o coração que nós precisamos fazer o primeiro e segundo grau, a linguagem já é outra, eu sei, e agora o terceiro grau nós precisamos fazer a universidade, e depois a pós, depois o mestrado, doutorado e o pós-doutorado, e nós precisamos ir a todos os lugares e conseguirmos todo o poder, todo o dinheiro, toda a influência, para que reconheçam que Deus me abençoou, porque eu sou um filho seu. Cremos nisso de todo o coração, mas este não é um discurso que vem da parte de Deus. Quem dita este roteiro não é Deus. A obsessão por ter tomou conta da alma da humanidade, inclusive dos crentes. Não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos estão impregnados das mensagens, da filosofia, dos princípios deste mundo. As figuras que regem, que ditam o ritmo, a regra, a norma, a moda, são homens e mulheres perdidos, não servem como referência de maneira alguma. Mas nós os ouvimos encantados e dizemos: este é o caminho, andai por ele. Os nossos ouvidos não conseguem ouvir a voz de Deus. Nunca. Só consegue ouvir a voz do mundo. Vivemos um tempo de crise de vocações. Por isso. Na verdade, quando eu leio a palavra de Deus, eu não consigo, quando leio as declarações de Jesus, quando busco pela sua maneira de viver e pelo discurso que faz, eu não consigo compreender como um cristão pode não ser
ser ao mesmo tempo um missionário. Eu não consigo compreender como um cristão não consegue desassociar a sua condição de cristão da condição de testemunha viva do Deus Altíssimo. Como a igreja vai viver crise de vocações? Se a igreja é igreja, não existe crise de vocações, porque um servo do Senhor Jesus é necessariamente um missionário, uma testemunha viva, e por onde andar vai causar espécie. O problema, eu estou concluindo, é que nós estamos no contexto deste mundo. As nossas vidas são regidas pelo governo deste mundo. Somos cidadãos deste planeta. Não temos como fugir dessa realidade. Mas aqueles que nasceram em Cristo tornaram-se também cidadãos do reino de Deus. E daí nós, cristãos, vivemos uma crise, porque somos cidadãos de dois mundos: o reino de Deus e o contexto humano em que vivemos. E o contexto em que vivemos é um contexto extremamente agressivo. A mídia nos bombardeia o tempo todo e nos ensina a viver de maneira vitoriosa neste mundo. Ao passo que os princípios do reino de Deus estão escritos na Bíblia Sagrada. Sabe, a Bíblia Sagrada, que a gente não lê, que a gente não conhece, e que por conseguinte a gente não aplica à vida. Então nós temos um problema. Sabemos tudo a respeito deste reino, e pouco sabemos, se é que sabemos alguma coisa, a respeito do reino de Deus. Precisamos resolver este problema, sob pena de, embora termos passado por um processo de conversão, vivermos alienados de um reino que é o reino eterno, que é o reino de Deus. Paulo lida com isso o tempo todo em suas cartas. Jesus não fala de outra coisa o tempo todo. Mas a gente não tem tempo. A gente trabalha 8 horas por dia, a gente corre até o trabalho e depois de volta do trabalho, a gente vai para a universidade, a gente tem trabalhos para fazer no fim de semana, sem falar que tem uma namorada, ou namorador não tem, que aí a crise é maior ainda. É um problema, né? Ou então já é casado, tem filhos, e aí é aquela luta desesperada, aquele dinheiro que só pela misericórdia de Deus para viver o mês, sobra dias, né, no fim do salário. E é um problema. E essa situação dramática, esse cenário terrível, desafiador, usurpa toda a nossa atenção, nossa percepção, nosso ser. Este mundo acaba nos possuindo.
E nós nos deixamos possuir porque não resolvemos radicalizar que o Senhor das nossas vidas não é deste mundo. Três ou 4 dias num lugar como este é um bom tempo para reflexão. Eu acredito que esses foram dias interessantes para vocês. Devem ter sido colocadas algumas questões dramáticas aqui diante de vocês e eu espero de todo o coração que vocês tenham ficado muito inquietos com algumas questões colocadas aqui nesses dias. Mas sabe, queridos e queridas, não vai adiantar nada a gente ter acumulado essas informações, a gente ter ouvido as reflexões, a gente ter cantado as músicas, se quando voltarmos para casa amanhã, nós voltarmos para a nossa vidinha e permitirmos que o cabresto deste mundo nos seja colocado outra vez e nós vivamos outra vez, esquecendo da perspectiva divina, o curso deste mundo. Eu quero lhe convidar a uma atitude radical, custe o que custar, colocar em prioridade o reino de Deus. Não se conformar com essa vidinha rotineira, sendo enganado tantas vezes dentro do contexto da própria igreja, achando que vai sendo abençoado por Deus quando vai galgando posições neste mundo, que cada vez mais rouba de você a oportunidade de exercitar os dons e talentos na igreja, de viver a comunhão dos irmãos, porque cada vez mais você vai sendo sugado para dar atenção ao contexto deste mundo. Quero lhe convidar a ter sede de uma visão de Deus, a não se conformar enquanto não ouvir a voz de Deus. Eu quero lhe convidar a angustiar-se enquanto não sentir vontade de confessar os pecados, enquanto você convive pacificamente com as suas distorções e uma inquietação não entra no seu coração. Inquiete-se. Mesmo que você não tenha vontade de confessar, reconheça que vai longe de Deus. Sabe, visão de Deus, reconhecimento da pecaminosidade, definição, senso de urgência na confissão e no conserto e na busca de compreender os princípios do reino de Deus para viver uma vida relevante. Eu não acho que alguém que é bem sucedido em seus estudos, consegue um ótimo emprego, ganha muito dinheiro, compra apartamento, casa no campo, casa com uma menina linda ou com um rapaz formoso e depois vai, tem filhos, cria filhos, depois casa os filhos, vira vovô, vira vovó, adoece, morre, seja uma vida relevante. É uma vida previsível, é uma vida medíocre, é uma vida sem sentido. E que vai acabar ali, 70 ou 80 anos depois. Cada um precisa ter a sua experiência. A minha experiência não serve para você, porque Deus fez você de maneira exclusiva, especial, personalizada. Você precisa ter a sua experiência pessoal com Deus. E Ele, ainda que você ganhe dinheiro, ainda que você encontre uma princesa, ainda que você tenha apartamento, casa e crie os filhos e envelheça e morra,
a sua vida seja muito mais relevante do que simplesmente cumprir este roteiro, porque Ele colocou em você outras coisas que fascinam o seu coração e que fazem de você um instrumento de transformação, um instrumento relevante na história da expansão do seu reino. Porque eu e você não precisamos, não deveríamos andar atrás do reconhecimento das pessoas. E quantos de nós estamos correndo atrás de mostrar que somos bons mesmo, tentar justificar de alguma maneira para os pais, para os amigos, para a esposa, para o esposo, para o namorado, que é fera, passa a vida lutando para mostrar que é o cara. E você perdeu o foco. Definitivamente Deus não fez isso para você um roteiro desses. Nós temos é de reconhecer a nossa fragilidade, nos entregarmos totalmente em suas mãos. Porque aquele a quem nós queremos agradar é aquele que nos criou, tem um projeto de vida para nós e espera por nós, para que esse projeto se consolide e nós de fato nos realizemos, porque não estamos cumprindo uma agenda previsível, estamos na mão do Deus Todo-Poderoso, que inclina o nosso coração para o lado que Ele quiser e que pode até causar estranheza àqueles que estão à nossa volta, mas nós tomamos rumos diferentes, inesperados, porque Deus é quem conduz todas as coisas. E aí, além de nos realizarmos plenamente como pessoas,